Bom, uma reviravolta no caso do andarilho que foi agredido por um morador de Colombo. Ele foi identificado. Deixa eu conversar com o Bitar. Ontem nós mostramos essas imagens aqui e, é claro, isso aí é revoltante, porque isso aí, ô Bitar, se houvesse razões para a agressão, isso aí seria o exercício irregular das próprias razões. Na verdade, seria fazer justiça com as próprias mãos. Exatamente, Paulo Gomes. Nada justifica as agressões que a gente acaba vendo aí nas imagens. Realmente são chocantes, são brutais. E hoje a gente seguiu acompanhando essa história até para identificar quem é esse morador de rua e quem era o agressor. Quem é o agressor que aparece nessas imagens? Descobrimos que o agressor, ele é síndico de um condomínio que fica muito próximo ali desse local onde essas agressões aconteceram. Ele procurou ali esse morador de rua até que o encontrou debaixo de uma marquise, onde ele acabou agredindo este homem. Mas a justificativa, digamos assim, se é que tem uma para agressão como essa. Mas nós conversamos com várias pessoas que moram nesse condomínio, que defendem o síndico por essas agressões. Claro que falam que ele teve um momento de raiva, um momento de, enfim, de sair do eixo, né, Paulo Gomes? Perdeu a razão nesse momento por conta dessas agressões, mas isso teria acontecido pelo histórico recente de situações que o morador de rua teria causado nesse condomínio. É o que eu tô falando, não tem como justificar uma agressão como essa. Ele perdeu a razão, ele está errado e deve responder por isso. Mas vamos acompanhar o que dizem as pessoas que moram lá nesse condomínio. O caso do mendigo agredido pode ser muito maior do que se imaginava. E de vítima, ele pode ser acusado de importunação sexual, ameaça, entre outros crimes. Ele já foi identificado, possui histórico criminal e as agressões contra ele seriam um estopim de uma pessoa que não aguentava mais ter tantos prejuízos por causa dele. Na manhã de quinta-feira, ele foi acordado a chutes e pisões. Ficou ferido, mas fez também coisas piores na região. Na hora que eu saí pelo portão, ele pegou e estava com a calça, com a barguinha aberta, com as partes íntimas de fora, mexendo bastante, assim. Eu até parei e fiquei olhando, assim, indignada, sabe? E daí a minha prima pegou e parou com o carro ainda, o carro parado, tem as imagens que mostra. A gente ficou um tempo parado aí, logo em seguida eu liguei para o Leonildo dizendo, né, porque era bem horário das crianças na escola e tal, eu fiquei muito revoltada. E depois dessas imagens repercutirem, nós seguimos acompanhando essa história. Afinal, quem é o mendigo e quem é o homem que aparece agredindo ele debaixo daquela marquise? Mas nós descobrimos que o mendigo, na verdade, causa muita confusão aqui em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Inclusive, teria queimado, incendiado uma lixeira de um condomínio. E o síndico ficou revoltado, não só com essa situação, mas com várias outras que esse homem acabou ocasionando aqui no condomínio. E foi aí que essa confusão começou. Nessas imagens, um dos episódios causados pelo mendigo. Ele coloca fogo na lixeira, as chamas ganham proporções maiores e quase atingem um carro no estacionamento do condomínio. Os bombeiros precisaram ser acionados para conter o fogo. Esse mendigo, ele estava aqui há uns 3 a 4 dias, então ele já estava oportunando aqui, teve situações dele mostrar o órgão genital para crianças, para mulheres, né? Já estava atrapalhando. Ele foi e colocou fogo na lixeira, isso foi por volta de 1h30 da manhã. Quando foi 2 e pouco, mesmo com aquela chuvona, não apagava o fogo, correndo risco ali, né? Tinha um carro do lado lá, então se não tivesse a chuva poderia ter acontecido um incêndio pior, ou seja, ele colocou num horário estratégico que a pessoa não ia olhar, né? E acabou ocasionando tudo isso. Essa outra moradora já presenciou algumas cenas provocadas pelo rapaz. Também defende o síndico que o agrediu. O Leonildo já é síndico há 4 anos aqui, nunca tivemos problema com ele nenhum. E ele é calmo até demais. O que aconteceu foi porque ele perdeu a paciência mesmo. O morador de rua foi identificado pela polícia e já tem um vasto histórico de crimes. Consta no prontuário dele o crime de ameaça, falsidade ideológica e droga para consumo pessoal. Agora a gente vai tentar localizá-lo para que ele possa prestar oitiva na delegacia. Bom, tá aí, né, Paulo Gomes? O inquérito policial segue em andamento, na verdade, as investigações, né? Saber de fato o que aconteceu, até porque esse mendigo precisa ser levado até a delegacia para que seja ouvido também, porque ele também pode ser responsabilizado por tudo isso que ele causou
nesse condomínio. É o que a gente ressalta aqui. Não justifica a agressão que esse homem cometeu para cima desse morador de rua. Esse excesso dele de raiva do que aconteceu, dele procurar esse mendigo, isso não se justifica. Então ele deve responder por essas lesões corporais contra o mendigo. Mas o mendigo também pode responder por importunação sexual, também por ameaças e também por esse crime aí ter ateado fogo nas lixeiras ali do condomínio e quase incendiou um carro. Poderia ser uma tragédia ainda maior. Paulo. A pessoa que está sendo acusada apresentou os boletins de ocorrência, ela comunicou às autoridades policiais que são responsáveis pelas investigações, o delegado, o promotor de justiça, ela tomou essas providências? As chamadas para a Polícia Militar com relação a essas situações que aconteceram no condomínio foram realizadas, a Polícia Militar foi até lá. Agora esse homem, por conta dessas agressões, vai ser chamado até a delegacia para que aí sim seja feito um boletim de ocorrência na Polícia Civil, para que vire um inquérito policial, né, Paulo? Mas foram feitos boletins de ocorrência pela Polícia Militar, que infelizmente não foi dado prosseguimento, mas agora sim isso tudo vai ter que ser esclarecido. Cada um vai ter que ser responsabilizado por aquilo que realmente cometeu. Ele agrediu esse mendigo, precisa responder por essas lesões corporais e esse mendigo, caso seja identificado, levado até a delegacia, pode responder também por esses crimes que teria cometido ali no condomínio que essas pessoas relataram pra gente hoje à tarde. Paulo. É o seguinte, como eu sei que mendigo também assiste o programa, sim, é verdade, assiste. Então, está aberto o espaço para este mendigo, caso queira se manifestar. É real? Cometeu o crime, não cometeu, provocou, não provocou? Foi desproporcional essa história? Está aberto o espaço para todo mundo aqui, viu? E o síndico? E o síndico agressor? Por quê? Por que você não... Ô, Bittar, e o agressor? Por que ele... Porque é agressor. As razões pelas quais é a dúvida, mas que ele é agressor é porque as imagens são claríssimas. Tem um ditado que diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras, não é isso? Cadê esse síndico? Conseguiu contato com ele, Bittar? Nós fomos até lá, Paulo Gomes, inclusive a Polícia Civil esteve lá hoje à tarde conversando com ele e ele, nesse primeiro momento, prefere se reservar, até porque, segundo ele disse que depois dessas imagens ele acabou tendo problemas profissionais e aí ele preferiu não se manifestar nesse momento, por isso até que muitos moradores saíram em defesa dele, alegando tudo o que aconteceu. Lógico que ninguém defende as agressões, mas justificaram como sendo um excesso de raiva por tudo que aconteceu nesses últimos dias ali nesse condomínio. Até nas imagens ali a gente vê, né, Paulo Gomes, a diferença de horários. Durante a madrugada ele incendiou a lixeira, logo depois o síndico encontra ele e acaba cometendo esse ato criminoso, essas agressões contra ele. Se ele teve problemas profissionais, ainda bem, porque se não tiver, significa dizer que as pessoas compactuam com a justiça com as próprias mãos, né? Este é o fato. De qualquer maneira, aberto está o espaço para os dois se manifestarem. Para os dois. Acho estranho que o síndico, que tinha tanta razão, né? Senhor da razão, agora não quer falar, não quer se manifestar, porque o senhor não está dentro do seu direito ou não está? Não está, né?